Depois de apresentar sua identidade, seu chamado apostólico e o conteúdo do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele passa a tratar diretamente de sua relação com os cristãos de Roma. Em Romanos, no capítulo 1, versículos 8 a 15, nessa perícope nós encontramos uma combinação significativa da ação de graças, de oração, desejo de visitar a igreja e disposição para anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele demonstra um profundo interesse por uma comunidade que ele não havia sido apresentada. O apóstolo Paulo não fundou a igreja em Roma, revelando que seu ministério não estava limitado às igrejas que ele próprio havia estabelecido. Esses versículos, eles também nos ajudam a compreender que a exposição teológica da carta aos Romanos, ela não nasce de um exercício meramente acadêmico, mas do coração de um pastor e missionário profundamente comprometido com a edificação do povo de Deus. Antes de apresentar sua grande exposição sobre o pecado e a salvação, o apóstolo Paulo, ele demonstra amor pelos seus leitores e manifesta seu desejo de estar com eles. Qual é o contexto dessa perícope? Romanos capítulo 1, versículos 8 a 15, continua a saudação iniciada nos versículos anteriores e prepara diretamente a declaração que está nos versículos 16 e 17, na qual o apóstolo Paulo apresentará o Evangelho como poder de Deus para a salvação. Então o apóstolo Paulo, ele começa agradecendo a Deus, porque a fé dos cristãos romanos era conhecida em todo o mundo, e afirma que constantemente os mencionava em suas orações. Embora ainda não tivesse visitado a cidade de Roma, o apóstolo Paulo desejava encontrá-los pessoalmente para compartilhar algum dom espiritual e fortalecê-los, esclarecendo imediatamente que também esperava ser encorajado pela fé deles. Finalmente, o apóstolo Paulo, ele afirma que muitas vezes havia planejado visitá-los, mas ele foi impedido, pois desejava obter fruto também entre eles, assim como entre os demais gentios. A perícope, portanto, mostra o apóstolo Paulo estabelecendo uma relação pastoral e missionária com uma igreja que ainda não conhecia pessoalmente. Qual é a intenção do apóstolo Paulo nessa perícope? A intenção nessa passagem é comunicar aos cristãos de Roma que seu profundo interesse espiritual por eles é enorme e também explicar por que desejava visitá-los. Ele não está simplesmente fazendo uma gentileza literária antes de entrar no assunto principal da carta. O apóstolo Paulo está mostrando que seu interesse por Roma está diretamente relacionado à edificação da igreja e à expansão do Evangelho. O apóstolo deseja fortalecer os cristãos, ser fortalecido por eles e produzir fruto entre os gentios. Sua linguagem revela humildade, pois, embora seja apóstolo, ele não se coloca como alguém que somente tem algo a ensinar, mas ele reconhece que também pode ser encorajado pela fé dos irmãos. Ao mesmo tempo, sua obrigação de anunciar o Evangelho demonstra que sua missão possui uma dimensão universal. O apóstolo Paulo quer que os romanos compreendam que sua visita
não seria uma visita meramente social, mas uma oportunidade de comunhão, edificação e avanço do Evangelho. Qual é a estrutura da perícope? A passagem pode ser compreendida em 4 movimentos principais. Primeiro, o apóstolo Paulo expressa sua ação de graças pela fé dos romanos. Isso está no versículo 8. Depois ele apresenta seu interesse pastoral e sua oração constante por eles. Isso está nos versículos 9 e 10. Em seguida, o apóstolo Paulo manifesta seu desejo de visitá-los para fortalecê-los e também ser fortalecido por eles. Isso está nos versículos 11 e 12. E finalmente o apóstolo Paulo explica seu propósito missionário de obter fruto entre os cristãos de Roma e sua consciência de obrigação de anunciar o Evangelho. Isso está dos versículos 13 a 15. A progressão do argumento do apóstolo, ela é significativa. O apóstolo Paulo começa agradecendo pela fé existente, passa a oração, expressa seu desejo de comunhão e termina falando de sua responsabilidade missionária. A perícope apresenta uma ligação profunda entre oração, comunhão, edificação e missão. O apóstolo Paulo começa agradecendo a Deus porque a fé dos cristãos de Roma era conhecida amplamente, deixando claro que o verdadeiro motivo de sua gratidão não é a capacidade humana dos romanos, mas a ação de Deus que produziu fé neles. Ele afirma que Deus é sua testemunha de que constantemente os menciona em oração, demonstrando que seu interesse pela igreja é real e espiritual. O apóstolo Paulo deseja visitá-los para compartilhar algum dom espiritual que pudesse fortalecê-los, mas imediatamente equilibra sua informação, reconhecendo que também deseja ser encorajado pela fé deles. Em seguida, o apóstolo explica que muitas vezes planejou ir a Roma, mas encontrou impedimentos e declara que deseja obter fruto entre eles, assim como entre os demais gentios. Por fim, ele afirma sentir-se devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, razão pela qual ele está pronto para anunciar o Evangelho também aos que vivem em Roma. A passagem revela, portanto, um apóstolo que combina oração, humildade, comunhão, responsabilidade missionária e desejo de edificação. Qual é a teologia dessa perícope? Romanos, versículos 8 a 15, apresenta uma visão profundamente comunitária da vida cristã. O apóstolo Paulo reconhece que a fé dos romanos é fruto da graça de Deus e por isso começa agradecendo ao próprio Deus. Sua oração demonstra que o ministério cristão depende da ação divina e que a igreja deve ser objeto constante de intercessão. O apóstolo Paulo mostra que a edificação cristã ela é mútua. Ele deseja fortalecer os romanos, mas também espera ser encorajado por eles. A passagem também apresenta a natureza missionária do apóstolo, pois Paulo se entende como devedor às pessoas de diferentes culturas e níveis sociais. O Evangelho, ele rompe barreiras étnicas, culturais e intelectuais, porque sua mensagem é destinada a todos.
A perícope apresenta a igreja como uma comunidade que recebe a graça, que vive em comunhão, que cresce mediante a edificação mútua e também participa da missão de Deus. Essa perícope, ela possui uma função importante na preparação do argumento da carta, porque explica por que o apóstolo Paulo está escrevendo e por que deseja visitar Roma. Sua afirmação de que está pronto para anunciar o evangelho aos romanos conduz naturalmente aos versículos 16 e 17, nos quais ele apresenta o tema central de sua exposição. Além disso, a referência ao fruto entre os gentios antecipa uma preocupação que continuará presente em toda a carta. O evangelho alcança judeus e gentios, sem distinção, reunindo ambos em uma única realidade de fé. A humildade demonstrada pelo apóstolo Paulo também será importante posteriormente, especialmente quando ele tratar da unidade entre os cristãos e da necessidade de receber irmãos com diferentes convicções. Essa perícope, ela não é apenas uma introdução pessoal. Ela prepara o leitor para compreender a dimensão pastoral, missionária e universal do Evangelho que o apóstolo está prestes a apresentar.